E chega hoje, né, totalmente diferente do que era antes, né? É motivador a gente ver, né, essas coisas acontecendo na casa do Senhor, mas que nada disso tira o nosso foco, né? Que é bonito, tá bonito, mas que a gente é, nunca perca o foco, né? Nosso foco é agradecer a Deus, é servir a Deus, e é Ele que é o nosso foco. Amém? Vamos orar mais uma vez e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu acho que a gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque cada vez que a gente vem aqui, a gente vê as maravilhas que Ele tem feito, que Ele continua fazendo. E mesmo sabendo que não somos merecedores, Deus trabalha no nosso meio, né? Vamos orar? Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração? Ou os irmãos não quer ficar sentado agora? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor, por tudo que Tu faz, ó Pai, no nosso meio, nas nossas vidas, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos trabalhos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, no nosso meio, que a gente presencia, Senhor. Agradecemos pela oportunidade que nos é dado, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, Senhor, que se dispõe, ó Pai, a trabalhar, Senhor, para Ti, Senhor. Continua abençoando a cada um, Senhor. Continua aumentando, ó Pai, em nossos corações o amor por Ti, Senhor, o amor pela Tua obra, Senhor Deus. E que nós possamos, ó Pai, realmente ser agradecidos a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, a escola dominical, Senhor, a cada professor, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada membro dessa igreja, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que ainda estão por vir, Senhor, e aqueles que não puderem vir, Pai, que o Senhor possa ser com eles, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Continua conosco, Pai. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. O texto de hoje se encontra em Isaías, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 14. Amém? Que diz assim, 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Amém? Vamos continuar com louvor? Ou as irmãs querem permanecer sentadas? Vamos jogar de pé, o Tiago, a irmã Sônia, a irmã Sandra, Pedro. Paz, senhores irmãos. Eu só não vim um dia e a igreja para mim parece muito diferente. As decorações de Natal, as cadeiras novas. É bom a dedicação ver os irmãos empenhados. Claro que Deus não habita em templos criados por homens, mas esta é a casa que a família de Deus se reúne, amém? Que nós vimos louvar a Deus e alegra o meu coração, e eu sei que alegra o coração de cada irmão. Ver a casa do Senhor bem cuidada, as coisas bem organizadas, isso é testemunho também para aqueles que estão à nossa volta, amém? Então nós cantamos, vamos começar o louvor dizendo: Santo, Santo, Deus Omnipotente, amém? Deus onipotente.
Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamamos teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso, benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. És só Deus, supremo Criador. Amém. És só Deus Supremo Criador. Glória ao teu nome, Senhor. Queremos cantar Santo, Santo nesta manhã. De declarar, Senhor, a tua santidade, a tua presença, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Também queria estender o agradecimento a quem tem trabalhado no som. Da última vez que eu estive cá, que cantei, se não foi de propósito, irmão, eu quase que ia cair nos cabos aqui na frente. Não sei se isso contribuiu para a decisão, mas eu quero dizer a todos muito obrigado. Os irmãos veem que agora está tudo limpinho, não tem cabos nem nada, porque agora é sem fio, estamos assim numa tecnologia mais avançada. A todos muito obrigado e que o Senhor possa abençoar. É pequenos detalhes que fazem a diferença. Amém? Obrigado, irmãos. O som está melhor e não tem cabos aqui para ficar bonitinho aqui à frente. Amém? Glória ao nome do Senhor. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os
amor. Ouve o fiel pastor, coros celestes que espantam na paz, que nesta noite sublime nos traz. O nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz. Astros de eterno fulgor, astros de eterno fulgor. Nós vamos cantar a última quadra outra vez porque faltou a letra ali. Então nós vamos cantar, que os irmãos cantem connosco. A última quadra. Noite. Yes. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz. Astros de eterno fulgor, astros de eterno fulgor. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Dois? Oh, bom. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém? E. It's good? Ok. Amém. Dois. Dois. Tem muito feedback, não é? Dois. Talvez a gente possa estar depois do outro café. Amém. Detalhes ainda que precisam de ser arranjados. Amém, mas graças a Deus. É uma coisa quando a sala está cheia, outra coisa quando está vazia e o volume, então eu penso que depois podemos acertar melhor. Amém? Então, amados irmãos, abram as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 9, versículo 6 a 7. Lembrando aos irmãos que estamos estudando o Natal e estamos vendo o Natal no Antigo Testamento. Amém? Um texto ou uma série que tem despertado o meu coração e tem falado à minha vida. Espero que da mesma forma fale aos irmãos. Semana passada nós estivemos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, falando sobre o Natal no Antigo Testamento, e hoje em Isaías. Isaías 9, versículos 6 a 7 e também Isaías 7, 14. Amém? Os que puderem de pé para lermos juntos a palavra do Senhor.
Amém? Diz assim o texto: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora Isaías 7,14. Amém? Uma página ao lado ou duas. Depende de onde você está. Depende da Bíblia que você está a usar. Amém? Isaías 7,14. Diz assim o texto: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Oremos. Pai amado, que a bondade e a graça do Senhor sejam sobre as nossas vidas. Te pedimos nesta manhã que fales aos nossos corações e nos prepares, ó Deus, para celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Os irmãos podem ficar sentados, mas não podem adormecer, tá? Isso é a brincadeira do presbítero, não é? Vocês estávamos muito confortáveis. Amém. Realmente a igreja está diferente. Está diferente, está. Amém. Graças a Deus. Obrigado a todos os irmãos que têm trabalhado realmente arduamente nas cadeiras e em todos os outros trabalhos, o som, etc. Amém. É assim, vamos melhorando sempre, fazendo o nosso melhor para o Senhor nosso Deus. Amém. E a cruz está aqui já voltou a cruz. Daqui a pouco vai ter a mesa também, né? Graças a Deus, aos pouquinhos, nem lembrei, é verdade, está mesmo aqui. Amém, graças a Deus, amém. Mas, amados irmãos, nós temos vindo a estudar o Natal no Antigo Testamento. É importante nós percebermos a Bíblia como um todo e percebermos que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a apresentação da história da redenção e que está baseado, e daí que nós tiramos a nossa cosmovisão daí, da criação, queda, redenção e glorificação. E quando nós olhamos para o texto e percebemos o papel fundamental da vinda do Messias em todo o panorama bíblico, nos leva a entender a centralidade de Cristo, não só no Natal, não só no cristianismo, como de todas as coisas que Deus faz. Semana passada, ao estudar Gênesis 3, logo no início, junto com a queda, nós encontramos o plano de Deus da redenção e depois nós passeamos um pouco pelo Novo Testamento e percebemos que o Cordeiro foi imolado no tempo de Deus, antes ainda da própria fundação ou da criação do mundo. Agora em Isaías nós encontramos Deus falando ao seu povo, e não é só em Isaías, no livro dos Salmos, etc. Nós podíamos gastar o ano todo a estudar o Natal no Antigo Testamento, porque são tantos os textos. Nós pegamos alguns, Gênesis, Isaías, e próxima semana, assim nos permitido o Senhor, nós teremos em Miqueias. Amém, assim concluímos. Mas são tantos os textos, os salmos, etc., que nos fala e nos apresenta a vinda do Messias. Alguém, por zelo, as pessoas dizem, pregadores dizem, isso está certo, mas por zelo às vezes induz errado, que se você lê um texto das Escrituras e não viu Cristo, você leu errado. Então significa que você tem que encontrar Cristo em cada versículo, em cada detalhe. E alguns levam isso de um tal ponto que leva alguns irmãos a lerem um versículo e não viram Cristo e acham que o Espírito Santo não falou com a vida deles. Não é isso exatamente que quer dizer. O sentido de encontrar Cristo em cada página das Escrituras não significa que você isola um versículo e tem que lhe falar de Jesus. Mas significa que se você deixar estar o versículo onde ele está, aquela história, aquela passagem, ela se encontra, ela é parte do desenrolar da história da redenção, levando à glorificação. Por isso que a nossa fé não terminou na morte e ressurreição do Senhor. Ela continua para toda a eternidade, porque Jesus Cristo, o Senhor, aquele que deu a sua vida, vive está, e com Ele a igreja estará para todo o sempre. Amém? Então chegamos ao livro de Isaías e encontramos profecias específicas sobre a vinda do Messias, mas toda a história de Israel, desde Abraão, a entrega do seu filho em holocausto, ou a quase entrega do seu filho em holocausto. Bom, ele ofereceu o filho. Foi Deus que não permitiu que ele imolasse o filho, ou nós passamos por Moisés abrindo o mar e passando e se levando o povo até a terra prometida, etc. Nós encontramos sempre revelando e apontando Cristo, e temos as teofanias. Seria um assunto tão importante de nós estudarmos aqui na igreja, requer bastante tempo e cuidado, para que são aquelas visões claras de Cristo no Antigo Testamento. Estudar o Antigo Testamento é
sem dúvida, desafiador. Espero que os irmãos estejam a achar desafiador quando recebem o texto e o estudam em casa antes de vir, mas torna-se desafiador, mas ao mesmo tempo confortante. E porquê? Porque sabemos que Deus não chegou ao ano zero da nossa era e sem outra opção enviou o seu Filho porque a coisa não sabia o que havia de fazer. Não. Deus planeou todas as coisas, Ele preparou o seu povo, Ele falou para o seu povo e avisou que o Messias, o menino, haveria de nascer. O interessante do texto de Isaías 9, e vamos ler o 6 e o 7, por favor mantenha a sua Bíblia aberta, vamos analisar o 6 e o 7, é a forma como Deus especificamente dá instruções e prepara o seu povo para que o Messias viesse. Lamentavelmente, muitos ainda hoje, que receberam esta profecia de geração a geração, continuam à espera do Messias por falta de entendimento e por terem desenhado na mente deles uma forma que Jesus teria que nascer, teria que viver, teria que acontecer, e por isso têm perdido e continuam à espera do Messias. Por graça, pela revelação de Cristo, pela exposição do Espírito Santo e a revelação do Espírito Santo às nossas vidas, sabemos que o Messias já veio e que esta profecia já teve o seu cumprimento, embora ela aponte para a eternidade, como iremos ver. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Vamos parar aqui um pouco. Neste versículo, aponta-nos e lembra-nos imediatamente a mais dor em Belém, certo? Você lê este versículo, é usado tantas vezes no Natal, nós temos, de certeza, com certeza você tem um quadro em casa, ou um postal com este versículo, ou com estes dois versículos, e claramente você lembra o menino nas palhinhas, você lembra a mãe de Doura, você lembra aquele momento bonito, que nos fala da humanidade de Jesus Cristo. Jesus é perfeitamente humano, sem jamais deixar de ser perfeitamente ou completamente Deus. A discussão entre os teólogos está se nós podemos ou não dizer 100% homem, 100% Deus, e o pastor Arcis Sproul era muito contra a expressão, porque ele dizia, não, é completamente fully man, fully God. Irmãos, se você quiser ser 100% Deus, 100% homem, eu não acho que tem uma grande dificuldade aí, desde que você entenda que ele era completamente homem, não humano no sentido de pecador, no sentido de uma natureza pecaminosa, mas 100% Deus no sentido de sua divindade. Ele jamais deixou de ser Deus, se despiu da sua glória, ele viveu entre nós, o verbo se fez carne, mas nunca deixou de ser Deus. Jamais poderia deixar de ser Deus, jamais poderia deixar de ser divino, jamais poderia pecar. Foi tentado, mas ele não podia pecar porque ele é Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e assim nos é apresentado a humanidade de Cristo. Porquê? Porque sendo humano se fez como um de nós para poder suportar nele todas as coisas, viver a vida, não só pagar o preço em carne por aqueles que em carne pecaram e carregavam o pecado, mas também, e jamais esqueça isso, viver a vida perfeita, aquela que nós somos incapazes de viver. Ele não só morreu pelos nossos pecados, ele viveu em nosso lugar. Por isso que ele nasceu na manjedoura, por isso é que ele viveu durante 33 anos, por isso é que ele teve uma vida e um ministério. Por isso, meus amados irmãos, que nós dizemos que temos que ser como Jesus, caminhar como Jesus caminhou, andar como Jesus andou, no sentido humano, não no sentido divino. Não confunda as coisas. Mas nesse sentido humano, ele viveu a vida que nós somos incapazes de viver. O facto de que nós somos incapazes de viver a vida que ele viveu, a vida perfeita, não significa que não almejamos e não desejamos viver uma vida perfeita. Ou então estaríamos encobrindo e desculpando os nossos pecados. Não é isso que o sentido do texto quer dizer. O que quer dizer é que se ele viveu a vida perfeita que nós somos incapazes de viver, mas a qual desejamos viver e nos esforçamos para viver, para que andemos em santidade assim como ele andou, sabendo que em todas aquelas faltas, em todas aquelas falhas, ele supre, ele cumpre, ele próprio cumpriu e viveu essa vida perfeita. Jamais esqueça isso. Enquanto muitos amados irmãos e nós combatemos isso, negam que Jesus é Deus, e nós temos estado a estudar o Evangelho de João este Natal, eu espero que tenha sido benéfico para a sua vida. Parece que salta de cada capítulo do Evangelho de João, de cada texto que você lê diariamente, parece que salta a divindade de Cristo bem clara e evidente aos nossos olhos, à nossa mente. A gente fica a perceber, é mesmo, é claro, está aqui, é mais claro e nem possível. Contudo, outros há que negam a humanidade de Cristo. Realçam tanto a divindade de Cristo que negam a humanidade, tornando um ser de tal forma que não tem nada a ver conosco.
Não, meus amados irmãos, Ele se tornou homem, Ele veio até nós, porque nós não podíamos ir até Ele, Ele se fez carne, porque nós não podíamos ser santificados, não podíamos ser purificados, a menos que Ele viesse. E jamais se esqueça que o Espírito Santo que em si habita é Deus como Ele. E por isso nos fortalece, e por isso nos leva a caminhos de santidade e nos ajuda a suportar todas as coisas, para que o Pai, assim como foi glorificado no Filho, seja glorificado agora em seus filhos, em Cristo, na congregação dos santos, no juntamento dos santos, para a glória e exaltação daquele que se entregou em nosso lugar. É tão belo este pensamento, e tão necessário, e tão importante. E diz assim o texto seguindo, olha o versículo 6 ainda, e o governo está sobre os seus ombros. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado, mas esse menino e esse bebé que nasceu, o governo estava sobre os seus ombros, ele continuava em autoridade, ele continuava em poder, ele continua sendo quem ele é, jamais deixa de ser quem é. E agora note o seu nome, ele será chamado, e olha aqui os atributos de Deus em Cristo. O nome do bebé, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, depende da tradução que estamos a ler. Nós até sabemos de cor, não é? Vocês querem dizer, irmãos? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou na tradução que estamos a ler, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem é Deus Poderoso? O menino que nasceu, o Filho que nos foi dado. Não precisamos nem de esperar pelo Evangelho de João para perceber que Jesus é Deus. Porque o seu nome, ele seria chamado Deus Poderoso, Pai Eterno, como o Pai. Conselheiro, quem foi o Conselheiro? Quem é o maravilhoso Conselheiro? Na tradução que estamos a ler diz maravilhoso Conselheiro. Quem é o maravilhoso Conselheiro? Quem é que Jesus disse que era? O Espírito Santo que havia de ser dado. Ele é parte, Ele é Deus, Ele é parte da Trindade. Ele é Deus como o Pai e como o Espírito Santo. Nós temos a Trindade revelada no livro de Isaías, na profecia sobre a vida do Messias. É tão bonito este texto, é tão lindo. A gente, porque escreve, né, põe até no cartãozinho de Natal, envia para cá e para lá, e às vezes a gente não para nem para pensar na profundidade de todos os termos e todas as coisas que este versículo aqui diz, e nós ainda só estamos no versículo 6. Versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O povo de Israel entendeu isto, entendeu que ele tinha que vir da linhagem de Davi, e se eles entenderam que o reino de Davi tinha que ser perpétuo e eterno, ainda hoje eles esperam alguém que ocupe esse lugar nesta terra, com falta de entendimento de que ele já ocupa o lugar nesta terra, sempre que ocupou, porque ele jamais deixou de ser Deus, Rei e Senhor. Às vezes, num entendimento, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, o reino de Deus não, jamais deixou de existir. Deus sempre teve os seus na terra, revelando a sua glória e a sua majestade e o seu domínio. Porém, esse reino, tal e qual no início, ele é espiritual. E é aqui que falta o entendimento. Só aquele que tem o Espírito Santo nele, só aquele em quem o Espírito Santo habita, lhe revela Cristo, que é salvo, que é resgatado dos seus pecados, que foi livre da condenação, que está, que é parte do reino de Deus, consegue ver que o maior reino sobre a terra é o reino de Cristo, que jamais terá fim, que não teve início, porque ele existia ainda antes da fundação do mundo, e existirá para todo sempre. E você, hoje, aqui, esta manhã, é parte desse reino. Nós somos parte do reino de Deus. E é triste, meus amados irmãos, quando eu ouço pessoas falando da igreja como fosse uma coisa qualquer, um ajuntamento qualquer, esperando que um dia alguma coisa gloriosa aconteça quando Jesus voltar. Como se Jesus não estivesse agindo já no meio da sua igreja, como se o poder sobrenatural de Deus não fosse visto entre nós, como se nós não fôssemos representantes do reino de Deus. Como se nós não fôssemos o reino do Senhor agora. A igreja de Cristo agora. O nosso Rei reina e Ele reina em nós e através de nós. Me assusta quando lá fora pessoas têm mais poder sobre a sociedade e mais influência do que nós que temos o Espírito Santo de Deus em nós. Quando nos acobardamos e calamos diante da corrupção humana, como se fôssemos uns coitados e não nos pudéssemos colocar em posição de exaltar a Cristo, o nosso Rei e Senhor. Pedimos desculpa.
Desculpe se eu o ofendi, mas a verdade é que desculpa, meus amados irmãos. Que posição fraca é essa? O nosso Rei reina, o nosso Senhor é Deus. Estamos numa batalha espiritual contra as trevas. Mas o nosso Rei venceu na cruz e vencerá e vive está para todo sempre. Este é o reino de Deus. Não só 28 George Street Montclair. Em todo lugar onde servos de Deus verdadeiramente salvos e remidos, verdadeiramente salvos e remidos, verdadeiramente salvos e remidos, glorificam o nome do Senhor e vivem para a glória do Rei Jesus Cristo. É o que nós somos. O seu reino. O Senhor estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Olha o texto. Desde agora e para sempre. Não quando Jesus voltar. Tem gente que está esperando o milénio. Quando Jesus voltar, por 1000 anos ele vai reinar. Como se ele não reinasse hoje. Como se ele não reinasse hoje. Um dia Jesus vai reinar e um dia a gente vai reinar com ele e a gente vai ficar quietos, calados, esperando esse dia. E eu acredito, meus amados irmãos, que muitos crentes piedosos morreram assim e desperdiçaram a vida deles de glorificar e exaltar e viver a plenitude do reino. Louvado seja Deus que não somos nós. Que nenhum que está aqui pensa dessa maneira. Um dia, no milénio, um dia, lá na frente. Meus amados irmãos, o nosso Rei reina, ele venceu Satanás, lemos a semana passada, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele é Rei e Senhor. A cruz é sinal de vitória. Chegou a cruz, não é? Esta semana. É sinal de vitória. Jesus venceu. Eu sei que alguns irmãos nossos de estrutura mais conservadora que nós, e alguns irmãos ficam assim, ainda mais? Oh, irmãos, você ficava surpreendido. Eles não têm cruz e tal, não sei o quê, mas todos eles têm na mente, no coração, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é sinal de vitória. Eu, particularmente, acho muito bonito, acho fantástico nós termos a cruz aqui, não é? Que temos aqui, lembrando, Jesus Cristo, acima de tudo, o presbítero Silvério, que a construiu, e agora o irmão Júlio, que a arranjou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta tem que ficar connosco para sempre, amém? A gente só não vai levar para o céu, tá, irmão? Mas enquanto estivermos aqui, louvamos a Deus por aquilo que o Senhor concede a nós e nos traz à memória, amém? Mas a cruz, acima de tudo, representa a vitória de Cristo. O nosso Rei é Senhor. Ele vive está e para sempre é Senhor. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Meus amados irmãos, independente da sua posição escatológica, do que você espera que vai acontecer lá no futuro, depois de você morrer, ou enquanto você estiver vivo, se você vai ser arrebatado, se você vai para cima e para baixo não sei quantas vezes, tem um povo aí que acha que tem elevador, não é? Vai ao céu, volta e tal. Regardless. Por favor, meus amados irmãos, não esqueça que Jesus veio. Ele estabeleceu o seu reino. E o seu reino é a igreja. Um reino que foi estabelecido desde agora e para sempre. Jesus disse assim, o reino dos céus chegou. O que é que pode ser mais claro que isto? Por que é que nós temos que inventar? Por que é que nos iríamos amedrontar? Jesus mesmo disse, tendo bom ânimo, e eu venci o mundo. Não é eu vencerei um dia lá no milénio, no tal do milénio. Ele já venceu. Ele estabeleceu o seu reino de justiça e paz. Todos aqueles que a ele forem atraídos pelo Espírito Santo de Deus, eles recebem o poder e eles terão todo o poder sobre todas as coisas, porque Deus, o Senhor deles, reina através deles. Isto é você. Isto é você amanhã quando for para o trabalho e falar de Jesus a alguém. Isto é amanhã quando você for lidar com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo. Não é para você ter uma melhor posição na sua empresa, não é para você ter né, Deus pôs por cabeça e não por cauda, e eu sou vitorioso, eu declaro para aqui e para acolá. Não é para coisas terrenas, irmãos, é para coisas espirituais. É revelando Cristo aos perdidos, é anunciando o reino de Deus, é vivendo para a glória do Senhor, é afastando-se do pecado e vivendo em santidade, porque o seu Rei é santo, é Senhor. Ele é Deus.
É para sermos encorajados a lutar as batalhas do Senhor. Nos envolvermos com o reino do Senhor. Estabelecermos o seu reino, nos alegrarmos e sermos parte uns com os outros. Daquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Que nem começou com os apóstolos, não é, irmãos? Porque já tinha igreja no Antigo Testamento. Não tinha ministério em Filadélfia 28 George Street. Mas já tinha igreja no Antigo Testamento. Porque a igreja de Cristo Jesus, ela sempre existiu, mas ela foi estabelecida de uma forma diferente com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia do Senhor, no dia que o Senhor ressuscitou, Dominus Day. Para nós é fácil, irmãos, porque a palavra é domingo, né? Os americanos é que perdem, né? Mas para nós é fácil. Dominus Day, domingo, dia do Senhor. A igreja de Cristo Jesus se reúne para celebrar aquele que ressuscitou nesse mesmo dia. E a ressurreição de Cristo era o último inimigo a ser vencido, que era a morte. Jesus ressuscitou em glória. Não é a ressurreição de Lázaro, irmãos. Lázaro morreu novamente. A não ser que ele esteja preso. Você conhece Lázaro? Deve estar com 2000 e qualquer coisa anos. Conhece? Não conheço. Mas Jesus Cristo ressuscitou em glória. Ele é Rei e Senhor. Ele vive está. E a cada dia do Senhor, a igreja de Cristo Jesus se reúne para celebrar e exaltar aquele que vive e reina para tudo sempre. E como se não bastasse, olha o final do versículo 7. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quem fará isto? Quem estabelecerá isto? Qual é a garantia de que isto é verdade para o povo que ouviu Isaías? Qual é a garantia? O próprio zelo do Senhor dos exércitos fará. Ele cumprirá. Ele executará. Ele enviou o seu filho. Ele enviou o seu filho. Vira a página ou duas páginas. Vamos ao versículo 14 do capítulo 7. Que texto tão precioso da palavra do Senhor. Amém? Eu acho que da próxima vez que nós lermos juntos, ou em casa, nossas casas, pelo menos nós lermos, certo, que assim peço que o Senhor me ajude. Cada vez que eu leio Isaías 9, 6 e 7, outra vez, vai ter um outro sentido, um outro significado. Quando nós nos debruçamos e paramos e pensamos. No versículo 14, capítulo 7, na mesma em Isaías, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. É isso que você vai festejar, é isso que você vai celebrar no dia 25. Ou 24 à noite, dependendo da cultura, né? O que é que você vai fazer? O que é que você vai celebrar? Você vai lembrar do sinal do Senhor, em que a virgem ficará grávida. Você sabe que é impossível? Você sabe que é milagre? É sobrenatural de Deus? E ela dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel. Temos alguns minutos, irmãos. Vamos num instante a Mateus 1, 18 a 25. Eu sei que você leu em casa, mas eu queria que nós lêssemos juntos. Se possível. Quer dizer, eu queria que você leu em casa, amém? Mas queria que nós lêssemos juntos. Mateus 1, 18 a 25. Não precisamos ficar de pé, só pode ficar como está. Aposto que não, talvez eu possa ajudar. Matthew, if you guys want to follow, Matthew 1, 18 to 25. It's a long text, maybe you want to read it in English. While I read in Portuguese, right? Mateus 1, 18 a 25. Amém? Diz assim. O relato lindo da palavra do Senhor que você também conhece, sabe quase de cor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O sobrenatural de Deus visitou Maria. Amém? Amém. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Amém? Self-explanatory, fácil de entender. Amém? José era um homem digno e quis deixar Maria em secreto. Versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, olha o que o anjo diz a José. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E dará à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Com a Bíblia aberta ainda, vamos parar aqui um minuto.
José percebe que Maria está grávida, quer deixar Maria secretamente, não quer expô-la à desonra pública. Você tem que pensar nisso na cultura da época, não é, irmãos? Por favor, não é? Não era 2023 com a promiscuidade que existe, não é? Tem que pensar com o pensamento da época, tá? José, sendo um homem honrado, queria se afastar para que ela não se fosse exposta à desonra pública. Amém? Depois de ter pensado nisso, ter projetado isso, vou fazer o meu melhor, vou cuidar de Maria, o melhor será este método. O anjo do Senhor aparece e diz: José, não tema receber Maria como sua esposa. O que nela foi gerado processo do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. A gravidez vai se completar e ela vai dar à luz. O seu nome, o nome do bebê, é Jesus. E a razão de tudo isto. Você vai fazer isto tudo, José, contra tudo que você vai pensar, a sua família vai pensar o pior, não vão entender, ninguém vai aceitar, vão dizer que é loucura. Mas a razão é porque ele, esse menino que vai nascer, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Qual é a razão de Jesus ter vindo? Salvar o povo dos pecados. Salvar quem? O povo de quem? O seu povo. E ele salvará o seu povo, o povo de Deus. Você é parte do povo de Deus, Jesus veio por causa de si. Você não é parte do povo de Deus, Jesus não veio por causa de si. Entenda a gravidade e a seriedade disto. Então, se esta manhã você está aqui sentado ou você está online e você não é parte do povo de Deus, urja o seu coração para que clame a Deus, para que você seja agregado e seja atraído para ser povo de Deus, seja salvo, ou você permanecerá nos seus pecados e o seu fim é a condenação eterna. Mas se você é povo de Deus, se Ele salvou, se Ele morreu pelos seus pecados, entenda que Jesus veio em carne como um bebê para que você pudesse ser salvo. Então este Natal seja grato a Deus pelo nascimento do seu Salvador e Senhor. Não faça uma coisa qualquer. Não faça uma coisa qualquer para despachar umas decorações por aqui e para lá, porque tem mesmo que ser um presente para não sei quem, porque senão vai ficar chateado, mas não sei quem. Natal não é isso, irmãos. Natal não é isso. Natal não é musiquinha a tocar. Também não é o velhinho das barbas brancas com roupa vermelha para os que entenderam o que tiveram ontem. Natal é Jesus. Natal é o Messias que veio, é o bebê que veio. Porque Ele veio para salvar o povo dele dos seus pecados. E o meu desejo nesta manhã é que cada um que está aqui sentado e está online seja verdadeiramente parte desse povo pelo qual Jesus veio. Que Ele veio para salvar. Natal é salvação. Natal é o anúncio da salvação que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. José recebeu esta mensagem. Não foi preciso explicar muito, foi? Sabe, é que mais tarde ele vai morrer e depois vai ressuscitar. Depois, não sei o quê, não foi preciso muito, está-se cumprindo a profecia. Diz aí, José sabia, o menino vem e ele vem para salvar o povo dos seus pecados. Ele não vem para salvar de Roma, como muitos acharam. Ele não vem para libertar da opressão. Aliás, Roma era parte de todo o plano de Deus e projeto de Deus para que o Evangelho chegasse rapidamente até aos confins da terra da época. O mundo conhecido da época. Para que nós tomássemos isso como exemplo, Deus projetou todas essas coisas, organizou todas essas coisas, então não era para libertar do domínio de Roma, é para libertar do domínio de Satanás, é para libertar do domínio do pecado, é para libertar da ira de Deus. Que o menino veio, que ele nasceu. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Você tenha em mente, segura aí, muito rápido, ouça, Isaías 7,14, eu vou ler novamente. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Volta a Mateus, olhe Mateus agora, mantenha onde está. 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Exatamente as mesmas palavras. O anjo do Senhor diz a José, José, é assim porque, lembras das palavras de Isaías? Olha o que vai acontecer, e esse é o bebê que vem, esse é aquele que vem, e a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Lembras-te, José? Exatamente o que Isaías disse, mas o anjo acrescenta um detalhe maravilhoso. E lhe chamarão Emanuel. Olha o texto em Mateus. Que significa, você pode dizer comigo? Que significa Deus conosco. O menino que nasceu, aquele que virá de uma virgem, é Deus conosco.
E quando João, inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever o Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa mais bela, irmãos. Não tem coisa mais bela. É por isso que o Natal é tão especial para nós, não é, irmãos? É por isso que o Natal é tão belo, é tão bonito. É por isso que nós não podemos desperdiçar esta época. É por isso que nós temos que nos alegrar e regozijar em Nosso Senhor. Há parte do que um faz de uma maneira ou de outra, um acha que deve fazer isto, outro que deve fazer aquilo. Desde que nós possamos pensar e lembrar que Jesus Cristo é a razão do Natal, is the reason of the season, nós possamos lembrar que Ele verdadeiramente é Senhor. O Deus conosco chegou. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Somos gratos a Deus pela obediência de José, muito gratos a Deus pela obediência de José, aquilo que Deus colocou no coração dele. Somos muito gratos a Deus por ter enviado o anjo e ter explicado que a tradução ou a aplicação de Emmanuel, Deus conosco. Somos gratos a Deus por Maria, pela vida de Maria, sem dúvida um exemplo. Mas somos muito mais gratos a Deus por Ele ter enviado o seu Filho. Eu sou grato a Deus por Jesus Cristo. Graças damos por Jesus Cristo. Eu acho extraordinário, irmãos, que nós viemos durante o mês inteiro estudando e sendo gratos a Deus. Fechamos o mês de novembro com a pregação do presbítero Márcio sobre gratidão. Enquanto o mês todo nós estudamos e aprendemos sobre ser gratos e como Deus nos libertou da condenação do pecado e nos trouxe para o reino de sua luz e como um dia nos levará para a eternidade. E chegamos ao Natal, chegamos ao mês de dezembro. E eu acho tão extraordinário que nós possamos, com o coração cheio de alegria, celebrar e de gratidão, celebrar o nascimento do nosso Salvador. É tão importante que nós possamos lembrar estas coisas. É tão importante que nós possamos alegrar. Irmãos, é uma época tão boa para evangelizar, não é? Você pode escrever um versículo no cartãozinho de Natal, você pode fazer aquele cartãozinho, usar o da igreja, a propósito. A ver se hoje os irmãos colocam aí o da igreja para os irmãos levarem. Um cartãozinho, um folheto, falar com alguém. Falar sobre o Natal. As pessoas estão entusiasmadas com o Natal, ninguém não passa despercebido. É um momento excelente para evangelizar, para nós falarmos da grandiosidade do Senhor. É um momento especial para a gente celebrar em nossas casas e lembrar Jesus Cristo. Lembrar a importância do nascimento do Senhor. Não façam um Natal qualquer. Não façam uma coisa só porque tem que fazer. A profecia se cumpriu. A profecia que lemos de Isaías, ela se cumpriu. O Messias chegou. Ele não vai chegar agora 25 de dezembro, ele já chegou. E ele chegou para salvar o seu povo. Todo aquele que por ação sobrenatural do Espírito Santo verdadeiramente crer em Jesus. Amado irmão, amada irmã, celebre o Natal de Cristo Jesus. Anuncie ao mundo porque é que você está todo festivo nesta época. Porque é que você está tão alegre. O que é que você tem que celebrar. Lembra profecias de Isaías. Leia o Evangelho de João. Peço-lhe, irmão, espero que você não tenha perdido estes 10 dias. E você esteja a ler o Evangelho de João, esteja a acompanhar com os devocionais. E que verdadeiramente, irmãos, quando chegar o dia 25, a gente possa com muita alegria, com muita satisfação, servir o Senhor e se alegrar. 24 teremos um culto especial de Natal e é com alegria que nós vamos servir o Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos o fim da história. Ela no dia 6, por volta do dia 6, a gente começa a arrumar as coisas de Natal, não é? Talvez um pouco antes, depende da sua tradição. A gente começa a tirar as coisas e começa a pôr em caixas. E lá para o final de novembro do próximo ano, a gente vai começar a tirar para fora. Mas não faça isso no seu coração. Não arrume as coisas de Natal no dia 6, no seu coração. Deixe bem aberto em sua mente. Que seja Natal todos os dias. Que todos os dias lembremos que o Salvador veio, o Messias esperado. Que todos os dias lembremos que Ele viveu a vida que você não pode viver. Que todos os dias lembremos que Ele sofreu a morte que você merecia e que você podia sofrer. Só que para si era eterna.
Todos os dias lembra que Ele ressuscitou em glória. A ressurreição que será sua. Que você não poderia ressuscitar por si, mas que Ele fez em seu lugar. E por causa dele, você ressuscitará também. Lembra que você é parte da igreja. E porque você é parte da igreja, você é parte do reino de Deus. Você representa Cristo Jesus nesta terra. Você representa porque no seu coração o Espírito Santo habita. E quando você fala palavras do Deus eterno. Você vive segundo a vontade de Deus. Você vive em santidade como Ele é santo. Você não é um qualquer. Ele te escolheu, te redimiu. Não por seus próprios méritos, porque Ele é Deus e assim soberanamente Ele determinou que o Messias havia de se nascer e havia de morrer por seu lugar. Então louve-o. Alegre-se o Senhor. Logo, logo Jesus voltará. E aí nós estaremos no céu com Ele. Será que a gente vai celebrar o Natal lá? Alguém quer? Seria, não sei, irmãos, como vai ser. Mas sei que estaremos na presença do Messias. Aquele que nós agora celebramos o seu nascimento, o dia veremos face a face. E com Ele estaremos para sempre. Que o Senhor nosso Deus console o seu coração e lhe traga estas coisas à sua mente. Não somente nesta época, mas sempre. É que o verdadeiro Natal esteja em seu coração, em sua vida. Se ele tiver que estar em sua mesa também, se ele tiver que estar nas suas janelas, na decoração, se ele tiver que estar num presente que você oferecer a alguém, que esteja também, mas que acima de tudo esteja no seu coração. Oremos juntos. Amado Deus e Senhor dos céus e da terra, é com alegria nesta manhã que vimos celebrar o Senhor e lembrar o Natal. Obrigado porque a profecia teve o seu cumprimento. O menino nasceu. E porque Ele nasceu e Ele é vencedor, nós estaremos contigo para sempre.